muito ampliadas a partir de uns 20, 30 anos atrás, exatamente porque se começou a aplicar uma metodologia histórica muito mais refinada à discussão sobre Jesus históricos. Se começou a utilizar a arqueologia, a antropologia comparada, a sociologia crítica, além, obviamente, do estudo da literatura comparada, da questão mesmo da definição, por exemplo, da história do tempo, da história econômica do tempo. Então, todo este grande aparato metodológico, científico, foi aplicado com muito rigor por parte de historiadores, teólogos, estudiosos da literatura, arqueólogos, que se preocuparam em desvelar este, que ainda é, em boa parte, um dos grandes mistérios da nossa civilização. Não há dúvida que, quando Jesus chegou ao Brasil, levado, obviamente, pelos colonizadores, né, imagino que a primeira população que morou aqui no Brasil, a população indígena, não foi um encontro muito agradável. Junto com a cruz veio a espada, né? Mas essas origens, com a grande vitalidade e capacidade depois, que o povo que foi se formando por essa terra teve, de reorganizar essas grandes diferenças entre, por exemplo, uma cultura afro-brasileira, né, de origem africana, a cultura indígena, a cultura europeia e mais outras que foram se formando, eu acho que deu à figura de Jesus uma vitalidade muito grande. De alguma forma a gente percebe que há uma grande capacidade no Brasil de apropriação dessas tradições que tem uma origem muito distante, essa que sobre a qual nós falamos, mas uma grande apropriação dela e uma inserção dela no cotidiano da vida das pessoas. A palavra técnica é o sincretismo, isto é, a religião brasileira, ela, como a sua população, como a sua cultura, ela é um lugar de encontro de modelos, de símbolos, de histórias muito diferentes, que, no lugar de se oporem, e seria muito fácil se opor, elas vão de alguma forma se integrando, vão se assimilando uma à outra. Então nós temos várias figuras de Jesus. Jesus é apropriado por muitos cultos diferentes e de formas muito diferentes e quase todas aceitas, quase todas consideradas legítimas de alguma forma na população. Então nós temos o Bonfim, mas temos também o Jesus exorcista das igrejas neopentecostais. Nós temos o coração de Jesus, um Jesus muito assim, sangrante e psicologicamente acalmador. E temos um Jesus revolucionário, um Jesus da teologia da libertação, né? Temos uma grande variedade. E de alguma forma esta grande variedade compõe e reflete a variedade da religião brasileira, que é um laboratório de uma experiência religiosa que está se propondo no mundo todo. Nesse sentido, o Brasil é um laboratório do mundo. É claro que esta experiência religiosa sincrética, ela nem sempre é aceita, né, pelas igrejas, porque, obviamente, continua tendo aquele mesmo problema que havia com Jesus e o Templo de Jerusalém. Há sempre uma tentativa de monopolizar o espaço do religioso, né? Então, de alguma forma, eu quero dizer como fazer, como dizer, como se mexer no âmbito religioso, porque eu quero manter o controle sobre o espaço, né? Então, obviamente, há sempre uma tentativa de não apropriar-se desse sincretismo religioso e de definir o que pode e o que não pode. Mas, de alguma forma, a vitalidade da experiência religiosa não se deixa fechar, não se deixa prender numa teologia específica. Então, a teologia, ela sempre está correndo atrás. Bom, Jesus Cristo, historicamente, foi um homem do primeiro século, né? Os historiadores estão hoje pensando que ele teria nascido alguns anos antes do ano zero, de fato. Então, a datação da história é uma datação fictícia. Talvez nasceu no ano 3, no ano 4 antes de Cristo, o que é uma brincadeira, mas vocês podem entender o que isso quer dizer. Foi um galileu, isto é, um homem que fazia parte de uma região histórica, geográfica e historicamente determinada, hoje chamamos isso de Palestina, e a Galileia naquele momento era uma região da atual Palestina, no norte dela, uma região muito próxima dos outros impérios, e uma região, de alguma forma, tanto geograficamente, quanto do ponto de vista político e histórico,
distinta da Judeia, onde fica Jerusalém. Né? Isso é muito importante porque quando a gente olha para a figura de Jesus, um judeu do primeiro século, a gente tem que lembrar que ele foi galileu, que ele nasceu numa cidade chamada Nazaré, uma cidade que ficava no limite norte da Palestina, de alguma forma periférica. Jesus é um homem da periferia do Império Romano, porque ele está quase que no extremo leste do Império Romano, mas também da periferia da própria Palestina. Não é um homem do centro. O que ele fez? Basicamente ele andou, né? Fora a narrativa da infância, que é uma narrativa basicamente mitológica, e o silêncio sobre a vida dele ao longo da sua formação e da vida adulta, o Jesus nos se apresenta na literatura que nós conhecemos, fundamentalmente literatura da Bíblia, do Novo Testamento, como um homem que anda muito. Um homem sem casa, um homem que prega, faz milagres, enfrenta politicamente certos grupos de poder, tanto dentro do ambiente religioso como dentro do ambiente político. A gente pode lembrar algumas falas contra o César, algumas falas contra o templo, contra os sacerdotes do templo, contra os escribas, né? Então, uma personagem que tem muitas faces de verdade, né? E é muito difícil, inclusive, reduzi-las a uma única figura. Se a gente tivesse que fazer isso, obrigado de alguma forma pela necessidade de explicar um pouco quem, eu diria que Jesus é, primeiro, um camponês de origem. Só que um camponês que não é camponês de verdade. Vem de uma família camponesa, mas, como diz a tradição, ele teria sido um carpinteiro, né? Antigamente se achava que quando se falava que ele era um carpinteiro, isso queria dizer que na verdade tinha um status social superior àquele do simples camponês, é um artesão, né? Hoje a gente já está descobrindo, nas últimas pesquisas, nos últimos 20 anos, que na verdade é o contrário. Quer dizer, é um camponês que não tem terra. Não tendo terra, ele precisa fazer a função de serviço a quem tem terra. O que faz o carpinteiro, basicamente? Constrói as casas, constrói as ferramentas que servem para a manutenção da vida do campo, fundamentalmente, né? Então, na verdade, seria um homem abaixo do próprio campesinato, do ponto de vista econômico e social. Muito mais pobre do que seria um pequeno camponês. Um sem terra que é obrigado, de alguma forma, a trabalhar no serviço, a trabalhar no artesanato, exatamente porque não teria terra. Então, pode ser que Jesus é altamente provável, que Jesus foi trabalhar na construção civil na cidade também. Então, sem terra, e de alguma forma alguém que migra para a cidade para conseguir manter a própria vida, para conseguir trabalhar. Me agrada muito pensar isso, porque reconduz Jesus num lugar social que nos permite entender melhor, de fato, quem foi. Por que ele falou muito de dívida? Né? A fala dele está cheia de gente endividada, de problema com dívida. Ele falou muito de comida, de gente que passa fome e que precisa comer, e que é bom, e que o reino dos céus vai ser um grande banquete, e que a água tem que se tornar em vinho, né? Isto é, reconduzindo Jesus historicamente no berço dos pobres, a gente consegue entender muito melhor por que tanta preocupação, por exemplo, com comida, com endividamento, etc. Isso nos mostra uma continuidade, né? Os textos que nos falam de Jesus se tornam mais coerentes. Historicamente é instigante a ideia de que um homem galileu, camponês, provavelmente trabalhador da construção civil, aqui em São Paulo chamaríamos de nordestino, né? Só para entender, ele se torna de fato a figura referencial do maior movimento religioso do mundo ocidental e, de alguma forma, o que coloca uma pauta ética, uma pauta política, uma pauta cultural para toda a história do Ocidente, né? Eu acho que isso é fascinante, né? Imaginar que essa historinha que aconteceu num lugar muito pequeno de periferia do mundo daquele momento se torna uma referência histórica, cultural, política, ética e religiosa para todos esses séculos, né? Isso é muito importante. Agora, do ponto de vista mesmo de entender quem foi Jesus, isso é muito importante também
Porque, como eu estava te dizendo, precisaria reler de fato toda a história de Jesus a partir disso. Né? Quer dizer, nós temos a história da igreja nesses últimos anos, 2000 anos, né? Ela nos mostrou, ela foi criando uma figura de Jesus, dado que foi muito importante, foi criando uma figura de Jesus que é exageradamente grande. A gente tem dificuldade em olhar para um Jesus histórico como um homem comum, um homem simples, provavelmente não letrado.